Arapuã, e como eu falei para Gernan agora há pouco, a nossa convidada de hoje é a única mulher que vai estar atuando e exercendo o mandato na Câmara Municipal de João Pessoa a partir de janeiro de 2021. Eu estou falando da vereadora Elisa Virgínia, que está aqui conosco. Aqui é um cumprimento, vereadora. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela sua reeleição. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz Torres. Parabéns, Arapuã, né? Também parabéns a todos vocês que compõem essa equipe técnica que faz com que vocês alguem esses resultados, né? Consigam esse objetivo tão maravilhoso. E agradecer a Deus, né, primeiramente, por mais essa vitória, a 4ª vitória consecutiva como vereadora aqui em João Pessoa. Agradecer a minha família, meu esposo, meus filhos e a todo esse povo, né, que confiaram mais uma vez e depositaram ali na urna o seu voto de confiança, sabendo que eu continuo sendo a mesma vereadora lá de trás, né, da minha primeira campanha em 2008. Eu sou a mesma agora. Eu acho que isso é fruto da fidelidade das bandeiras que eu levanto. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você acha que esse processo de reeleição seu é fruto da fidelidade que você tem, as defesas que você faz, inclusive muitas delas polêmicas, muitas delas abrindo ali um processo de antagonismo nas disputas, gerando inclusive uma forte rejeição de quem pensa contrário ao seu pensamento, e mesmo assim você encara essas pautas polêmicas. É isso que lhe mantém na Câmara? Eu creio que sim, Luiz, porque assim, eu não tenho medo, por exemplo, de tomar uma posição e ser rechaçada pelo público. Algumas questões que eu falo, Elisa, porque você é muito radical, porque você disse isso, porque você disse aquilo. E eu tenho visto que se você fica em cima do muro, você nem vai ter a concordância de quem já estava com você e não vai ser aceita por quem estava contra você, que você não vai ter credibilidade. Então eu resolvi ficar de um lado só. Doa quem doer, dê sangue nas canelas, mas eu estou de um lado só, lutando pelos princípios e valores. E quando as pessoas dizem, Elisa, você é de direita, é conservadora, mas você não fez isso, você não fez aquilo. Gente, eu sigo os meus princípios e valores, que eu descobri que era o conservadorismo, a direita, de oportunismo do pessoal de 2014 para cá. E eu já estou nisso há muito tempo. E eu nunca mudei as minhas convicções e nunca mudei as minhas bandeiras. Você é conservadora e com orgulho e com prazer, é isso? Isso. Por questão de vida, de fidelidade ao que eu acredito. Eu nasci e me criei numa família que é conservadora, cristã. Então, eu sempre digo muito, eu acho que é quase impossível, né, ter um cristão que não seja conservador, politicamente falando. Ele, às vezes, sem nem saber que é. E eu me enquadro nisso aí. É por isso que pode vir qualquer tipo de modismo que eu não saio do meu lugar. Mas, Elisa, até entre os cristãos, há quem tem uma postura tanto quanto mais flexível. Vou citar o Papa, por exemplo, na Igreja Católica, que, inclusive, recentemente fez ali uma leitura sobre a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Você mantém esse radicalismo em relação a pautas como essa, por exemplo? Eu não diria que seja radicalismo. A Bíblia, por exemplo, não mudou. Os homens mudam, as leis mudam, se adequam ao que está acontecendo, aos fatos sociais que existem, para que não haja, por exemplo, um apelo social e violência, mas a Bíblia não muda. Então, assim, se hoje em dia o Papa é a favor da união estável, não sei se ele é a favor do casamento realmente, porque isso aí é uma questão da religião mesmo, né? A união estável já existe, que é um contrato social, um contrato entre duas pessoas. Se elas quiserem, não tem problema nenhum. Mas já o casamento, a questão de criação de filhos, é uma questão de doutrinas bíblicas. E eu tenho a Bíblia como um livro de regra e fé da minha vida. Então, eu sigo ali sem titubear, não vou também ser contra as pessoas, nem ter... Muitas pessoas querem me rotular como homofóbica, né? Quantos amigos gays eu tenho, quantos profissionais que eu os procuro por eles serem bons profissionais e não por serem gays ou lésbicas. Não, faz bem. Você tem essa relação. Não tem problema nenhum. Meu cabelo fica bem com José, por exemplo? Vou para ele. Se ele errar, eu vou procurar outra. Do mesmo jeito que eu procuro outro profissional, não tem problema nenhum. Você recebe ameaças, Elisa, em relação a esses excessos?
Excessos, não. Não, eu tô falando do ponto de vista aos excessos de quem faz, de quem considera que você exagera numa ponta. Excessos dos outros, você recebe Sim, ameaças? Eu acho tão engraçado que esse pessoal aí do mimimi, que esse pessoal aí dos movimentos, são os playboys dos pessoalistas, né? Recebo muita ameaça, inclusive eles pregam tanto a bondade, vamos dialogar, mas comigo eles não dialogam, comigo eles ameaçam. Já recebi ameaça de morte, xingamentos, né? Inclusive eu dei entrada na polícia realmente para verificar uma transexual travesti que me ameaçou de morte mesmo. Ataque pela internet, inclusive. Ataque pela internet, certo? Agora, do PSOL, por exemplo, né? Eles colocaram no Instagram deles, ainda está lá, viu, gente? Podem ir lá. E eles me colocaram como, não tem aqueles mortos-vivos, aquela série Mortos-Vivos, me colocaram como uma morta-viva. Então, para mim, isso soa como ameaça de morte também, soa como ódio. E é esse povo assim que defende o paz e amor, mas que no fundo, eles me odeiam de verdade e eles fazem questão de demonstrar isso, inclusive nas redes sociais. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá na Câmara, nesse mandato, você fazia, e faz, porque o mandato vai se encerrar, um contraponto com a vereadora Sandra Marrocos, que tem uma posição e tem uma postura, tanto quanto, para não dizer completamente contrária, mas diversa e diferente da sua. E aí vem a eleição, você se reelege, Sandra Marrocos não. O que você atribui isso? Assim, você atribui que há uma fidelidade maior entre a parcela da sociedade que acompanha aquilo que você defende e uma fidelidade maior em relação daquilo que Sandra Marrocos defende ou não? Na verdade, os fatores de eleição e reeleição também são outros. No caso de Sandra Marrocos, outros fatores devem ter contribuído para ela não ser reeleita. Eu acho que contribui sim. A fidelidade das pautas, porque isso não é a primeira vez que acontece. Eu fui eleita em 2008, ela também foi. Na outra eleição ela perdeu, eu ganhei. Na outra eleição ela veio mais branda, ela ganhou. Ela teve um discurso mais ameno, mas agora engrossou um pouquinho no segundo, do terceiro, quarto ano. Então ela perdeu de novo. Então, assim, eu acho Você que está dizendo que conservadores são mais fiéis com seus candidatos do que os progressistas? Isso. Eu creio que nós temos um Brasil conservador. Isso é fato. E está provado aí. A bancada conservadora cresceu na Câmara bastante. E os que eram conservadores não perderam seus mandatos. A sua última polêmica foi com a cantora Ludmilla, em que você classificou como... maconheira. Certo. E dizendo que o papel que ela faz é um papel criminoso. Criminoso demais, gente. Nós temos a lei... Você ganha mais apoio ou perde mais apoio com isso? Eu consegui, eu nem sabia que isso ia ganhar tanta, né, visibilidade na mídia nacional. Você foi para a música dela, né? O trecho do seu discurso. Fui para a música dela, né? E isso fomentou um debate que nós temos que travar. Por quê? Que se nós temos uma lei que diz que você fomentar algo que é crime, por exemplo... A Lei 11.343, se eu não me engano, que é a Lei Antidrogas do Brasil, diz que carregar, portar, levar consigo, plantar drogas é crime. E você faz apologia a drogas, no Código Penal diz que fazer apologia a algo criminoso é crime e dá cadeia, né, dá reclusão. E por que isso não é combatido nas músicas? Aí vai o pessoal, não, gente, porque isso é a licença poética. Mas uma pessoa que é a rainha da favela, como ela diz, que é também a rainha do baseado, como ela diz, e ela faz uma música onde ela é influencer digital, ela influencia crianças, influencia adolescentes, e se diz rainha dessas pessoas, será que ela realmente está vendo o seu súdito que está morrendo lá na favela por ser aviãozinho, por ser traficante mirim, por ser usado pelos traficantes maiores só porque eles são menores de idade para morrer e serem, vamos dizer, boi de piranha? Será que ela está realmente sendo uma rainha boa para esses súditos que gostam dela? Ou ela está incentivando eles? Cadê que essas pessoas, esses artistas, por exemplo, quando morrem seus súditos lá, suas pessoas, eles não param de fumar maconha, nem de incentivar o fumo da maconha, em protesto pela morte daquelas pessoas. Então, isso, para mim, é uma hipocrisia muito grande. Elisa, para além dessas pautas mais polêmicas e antagônicas, e entre progressistas e conservadores, o fato é que só você, entre os 27 eleitos do domingo, do dia 15, para a Câmara Municipal de João Pessoa, só uma mulher, só você foi eleita, está nessa bancada feminina, sozinha, lá na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu estava olhando Campina Grande tem um número menor de vereadores, elegeu
7 vereadoras para janeiro de 2021. Por que você atribui isso aqui em João Pessoa? Eu não consegui entender ainda, desmistificar essa questão. Realmente foi bem radical, né, a mudança. Praticamente ficamos só uma representante para não ter o zero na questão. E isso me traz, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Eu vou ter que abrir espaço na minha pauta para ver as questões das mulheres. E quando eu digo isso, ver as questões das mulheres, eu vou ver aquela mulher que é chefe de família, que precisa ter a ajuda do Estado no seu empreendedorismo, para ela conseguir manter a sua família, porque tem muitas mulheres hoje chefes de famílias que são abandonadas pelos seus maridos, que ficam sozinhas no casamento ou que são viúvas, que elas têm que ter apoio do Estado para continuarem a trabalhar e dar comida aos seus filhos. Então você vai absorver, por exemplo, pautas de Sandra Marrocos, de Helena Holanda, você vai absorver essas pautas também e o seu gabinete pode ser um tanto quanto mais flexível. As mulheres podem ter a certeza e a garantia de que o meu mandato não vai fazer discriminação a nenhuma pessoa, principalmente as mulheres. Nem aquela que está hoje morando com outra mulher. Ela é mulher? Ela, para mim, ela não é lésbica, ela é mulher, ela precisa, ela é gente e cidadã, ela paga seus impostos e precisa ter a visibilidade do governo. Então, não vou olhar raça, religião e muito menos opção sexual, problema de quem quiser. A minha questão, gente, e o pessoal sempre bate muito nessa tecla, a minha questão com o movimento gay é o ativismo que eles fazem na escola, o ativismo covarde que eles fazem com as crianças e adolescentes das nossas escolas, que está começando já no Fundamental 2, a tentativa de entrar no Fundamental 1 e no infantil com a questão da ideologia de gênero e a doutrinação sistemática que eles fazem no ensino médio. Essa é a minha treta, essa é a minha briga com o movimento LGBT. E no caso da disputa entre Cícero Lucena e Nilvan Ferreira em João Pessoa, você acha que qualquer um dos dois que for eleito para janeiro, eles estão longe dessa pauta ou você sente ameaça dessa pauta para um dos dois? Olha, eu sou uma pessoa um pouquinho independente quando se fala principalmente dessas questões ideológicas. A minha posição é firme, taxativa e ninguém está enganado comigo, não. Se tiver cotinha para isso, cotinha para aquilo, até a questão, hoje a gente está numa grande polêmica sobre o racismo, né? Cota para negros, para isso. Gente, as pessoas têm que galgar algo na sua vida pelo seu mérito, pelo seu estudo, pela sua dedicação. Você não é a favor, por exemplo, cota para negros em concurso público na Prefeitura de João Pessoa? De jeito nenhum. O prefeito que for eleito e quiser implantar isso vai ter o seu voto contrário. Não vai contar com o meu voto. Então, assim, eu posso ter certeza que a Prefeitura Municipal de João Pessoa pode ter perdido em quantidade no que se relaciona com a representatividade feminina, mas não em qualidade. Tá. Elisa, o que é que pode fazer para você renovar em questão de projetos ainda para João Pessoa depois de 4 mandatos, esse é o 4º mandato, depois de 3 mandatos, você ainda tem algo para apresentar de novo para João Pessoa? Luiz, antes um pouco eu queria voltar àquela questão das cotas, porque as pessoas me rotulam muito. Eu sou totalmente contra cotas raciais e completamente a favor a cotas sociais. Porque, às vezes, olha só, quem poderia, por exemplo, eu tenho um exemplo prático, concreto. Uma menina que estudava numa escola pública, na mesma sala de que o outro menino. Ela, branca, fez 637 pontos para o Enem. Ele fez 400 pontos. Ele entrou por conta da cota racial. Quem merecia mais, se eles tinham os mesmos estudos, os mesmos professores, as mesmas oportunidades. Então, gente, não é a cor da pele que vai dizer que você merece ou não, que você vai tirar a vaga de um possível melhor estudante de direito e um possível melhor advogado no final das contas. As limitações econômicas é que deveriam ser levadas em conta. Apenas as limitações econômicas. Então, eu sou totalmente desfavorável à cota racial e completamente favorável à cota social, para aí termos mais oportunidades. Tá. Uma das coisas que eu me deparei muito e que eu fiz um projeto nisso foi a questão da saúde da mulher, da parturiente, que vai para o hospital, muitas vezes ela não tem condição de ter o parto normal e que existe uma insistência muito grande. Isso faz parte de um conjunto de mudanças que devem ocorrer. E ela, às vezes, termina tendo seu filho depois da hora, seu filho passa por problemas de saúde, quando não ficam com deficiência, e ela sofre muito.
Gente, a gente vê uma mulher que está no hospital sofrendo, que passa 1, 2, 3, 4, até 5 dias para ter seu bebê, só por conta de uma insistência e de uma cultura que criaram, porque o parto normal é o mais indicado. É indicado para quem é normal, para quem tem normal, facilidade de ter normal. É uma das bandeiras que eu vou levantar, inclusive levar para Brasília, né? Eu fui convidada agora pelo Ministério da ministra Damares, né, dos Direitos Humanos, para fazer parte do lançamento do programa Município Amigo da Família. Né? Nós vamos ter lá audiências não só com a secretária da Mulher, mas com a secretária da Pessoa com Deficiência, também com a ministra Damares, se Deus permitir assim. E já para ver mais projetos, estamos engajados Mais Mulheres na Política, que é um dos programas também da Secretaria de Mulher. Enfim, essa área de direitos humanos que a gente, né, se apega mais, a gente vai trazer muita coisa boa. Inclusive, eu estou querendo a Casa da Mulher aqui também, em João Pessoa. Para reforçar aqui. Bom, fora da pauta de interesse de João Pessoa, tem um debate já interno na Câmara Municipal de João Pessoa, que é para a eleição da mesa diretora para o presidente da Câmara. É sempre um cargo, na verdade é o segundo na linha sucessória da Prefeitura de João Pessoa, é sempre um cargo muito ali almejado. Vereadora Elisa Virgínia, é candidata a presidente da Câmara Municipal de João Pessoa? Não sou candidata, Luiz, mas se eu fosse candidata, eu faria uma gestão totalmente participativa. Os integrantes da mesa iriam ser realmente integrantes da mesa nas decisões também. Porque eu gosto dessa questão de estar compactuando. Vamos aqui, é melhor assim, com todas as pessoas, para que a gente pudesse ter responsabilidades iguais e não fosse somente... às vezes acontece algumas coisas assim, você só ser avisado, ser informado, você acha sabe que pela mídia. É uma monarquia na Câmara Municipal de João Pessoa, na presidência? O último presidente até que não, mas os anteriores, realmente, a gente só sabia das coisas por último, vamos dizer assim, ou pela imprensa. Bom, os nomes já foram colocados aí para disputa, alguns nomes. Você já foi procurada, já tem voto? Vereadora Elisa Virgínia, vota em quem para presidente da Câmara? Já tem voto? Olha, o único voto com certeza seria em mim, em mim mesma. Aí tudo bem, mas para nenhum desses que me procuraram, eu não defini de jeito nenhum. Agora a gente está trabalhando com pessoas que pensam da mesma forma que eu. Gestão compartilhada, transparência e programar, fazer a próxima Câmara, que é uma dos embates desses últimos 4 anos praticamente. Mas, com toda certeza, a gente está conversando e vai chegar a um denominador comum. No geral, você acha que a população olha para a Câmara Municipal de João Pessoa e vê um poder legislativo inoperante, improdutivo? A imagem da Câmara, eu estou falando no geral, do Poder Legislativo. Você sentiu isso quando foi pedir voto ou fez essa campanha agora? O que é que as pessoas estão achando dos vereadores de João Pessoa, da representação legislativa de João Pessoa? Luiz, no meu caso, não. Eu venho aí há 3 mandatos, eu estou indo para o 4º. Quando as pessoas falavam comigo que lembravam que, por exemplo, em 2015, foi em 2015, eu consegui reprimir a ideologia de gênero dentro do Plano Municipal de Educação, alguns embates que a gente foi para cima mesmo, impediu, por exemplo, a derrubada de igrejas. Né? Se não fosse no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano de mandato, a gente foi para a rua, levou o povo, e a gente impediu realmente a derrubada de igrejas que tinham sido doadas em gestões anteriores. Então, no meu caso, as pessoas conseguem lembrar da minha atuação política. E alguns colegas talvez não tenham essa atuação tão gritante na mídia como eu tenho, mas no meu caso eu não tive problema quanto a isso, não. Se eles acham que alguns são apáticos, porque existem jeitos e jeitos de fazer política, né? Mas no meu caso, graças a Deus, não. Lockdown em João Pessoa a partir de janeiro de 2021. A população de João Pessoa vai ter na vereadora Elisa uma voz silenciosa ou uma voz combativa contra fechamento de segmentos? Contra totalmente. Eu fui a primeira vereadora que levantou a bandeira para a abertura das igrejas, para a abertura das escolas, não é? Fiz reunião. Mas estão fechadas as escolas? Estão fechadas, gente. E outra coisa, educação infantil, gente, ela é uma das molas propulsoras para a economia em geral. Você pense o pai que deixa seu filho na escola, que deixa seu filho na creche para trabalhar, que hoje não está podendo fazer isso, ou está pagando uma pessoa para ficar na casa dele, ou está indo forçadamente para escolas que estão abrindo clandestinamente. Então, o governo que está vindo aí, e eu espero que seja o candidato que a gente segue ele tem que abrir e cuidar das pessoas precocemente. Inclusive, eu li hoje um artigo de um cientista, um médico cientista, que está à frente do combate do coronavírus no Rio Grande do Norte, aqui nosso vizinho, aqui em Natal.
E eles disseram, por exemplo, não dar ivermectina como profilático para o Covid-19 é um crime. E aqui em João Pessoa a gente não tem nenhum tipo de remédio. O que é que a gente tem das pessoas? Vai para o médico, volta para casa e espera piorar para morrer? É isso que estão fazendo? Então, só quando tiver ruim, venha. Só quando tiver ruim. E, gente, quando tiver ruim, não adianta tratamento precoce, não. O tratamento, que é o kit, Covid, cloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, vitamina D, é para ser dado nos primeiros sintomas. Não vá depois cansando que você vai tomar esses remédios, você vai ficar bom, não. Então, em João Pessoa, infelizmente, está se deixando de tratar precocemente para as pessoas piorarem e depois ir para o médico ser entubado e morrer. Infelizmente. E isso é crime. Isso aí é, no mínimo, negligência do poder público, da Secretaria de Saúde. E a gente clama isso desde abril, né? Nós cobramos ao secretário, nós fizemos requerimentos. Ah, porque não tem nada comprovado cientificamente. Gente, são dados que a gente vê no dia a dia. Eu mesma, se eu peguei, eu nem sei, eu acho que não, porque eu venho me tratando 15 dias ou 20 dias, tomando esse remédio. Se por acaso, de repente, pega, que isso não impede de pegar, não, gente, eu não estou dizendo que não vai pegar, mas você vem com a carga viral lá embaixo. Então, assim, a falta de apoio para as pessoas que não pegaram ainda com o tratamento profilático e a falta de tratamento precoce é o que está fazendo as pessoas terem medo de reabrir os seus negócios. Aliás, as pessoas não estão com mais medo não, viu? Quem não quer abrir é o governo. E aí, esse poder que foram dados aos prefeitos, desde o comecinho lá, é quem está fazendo isso. E eu luto para a abertura de tudo, com tratamento precoce é o que a gente precisa. Tá aí, vereadora Elisa Virgínia, reeleita em João Pessoa. Para a gente fechar rapidinho, 2022, você tem pretensões de voos maiores a partir de uma eleição para deputado estadual, federal, ou até as disputas majoritárias aí? Eu sempre venho tentando, né? A gente conseguiu ficar na suplência do deputado estadual, a gente assumiu por 9 meses, foi um período muito bom, uma experiência nova. E a gente ficou na primeira suplência da deputada federal, né? Então, a gente realmente pensa, eu não vou dizer que não penso, sim, a gente realmente pensa, a minha pauta, ela vai muito a nível nacional, questões, por exemplo, como, inclusive a ministra Damares estava falando, que a gente tem que pensar no planejamento familiar como um todo, na questão da mulher poder fazer a cesariana, ou que ela poder fazer uma ligação de trompas. São questões nacionais que a gente tem que se envolver. A questão do voucher, das creches, das escolas. Muitas escolas fecharam suas portas agora, né? Como é que o poder público vai absorver a quantidade de crianças que estão fora das escolas privadas e estão indo para as municipais? Então, aí é um problema que a gente tem que gerir bem direitinho.